Dois. Exército exonera 2. Militares envolvidos na trama fracassada do golpe Farol. Exército exonera 2 militares acusados pela Polícia Federal de participar do golpe fracassado. Vai lá, Raniele. Amadeu, de acordo com a Polícia Federal, esses 2 comandantes militares, eles participavam diretamente dessa tentativa de golpe do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles atuavam no núcleo de desinformação, produzindo e distribuindo fake news sobre a lisura do processo eleitoral e também atuaram para manter os acampamentos ao redor dos quartéis. Tá aí o nome deles. Eles foram exonerados desses cargos de comando. O tenente-coronel Guilherme Mar de operações psicológicas aqui em Goiânia, e o Hélio Ferreira Lima, que era comandante da 3ª Companhia de Forças Especiais em Manaus. Eles deixaram apenas, Amadeu, de receber as gratificações por esses postos de comando, continuam no Exército. Mas, em nota também, o Exército disse que aguarda o fim das investigações e, se comprovada a participação desses militares, eles vão responder a processos disciplinares. Mas a gente vem mostrando, né, as punições dos militares que estavam envolvidos tanto nos atos antidemocráticos quanto também ao redor dessa trama golpista, e até agora as punições não têm sido nada severas. Mas, olha, eu acho um avanço aí. O general Tomás disse que haveria punição. É branda, mas é uma punição, coisa que nunca houve, hein? Inclusive, lá atrás, houve uma anistia para passar a mão na cabeça de todo mundo. Mas Joãozinho, deixa eu vou... Não achei que foi bacana, não. Joãozinho, já, porque eu tenho 3 tópicos da Raniele sobre o golpe e depois eu quero ouvi-los, tá bom? Vamos agora para Bolsonaro. O Bolsonaro ia levar dinheiro para os Estados Unidos. Levou, né? Para quê? Levou. Ia levar? Não, levou. 800 mil reais para quê? Para quê, hein, Amadeu? Não é o que sei. A Polícia Federal quer saber. De acordo com a investigação e o parecer que foi produzido pelos investigadores e enviados ao Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente da República, no dia 27 de dezembro de 2022, ou seja, poucos dias antes de deixar o país, ele fez uma transferência da sua conta aqui no Brasil para uma conta nos Estados Unidos, no nome dele. O valor, R$800 mil e 3 centavos. Essa operação deixou até o saldo negativo na conta de Bolsonaro, mas que depois ele cobriu com investimentos. A Polícia Federal suspeita que essa operação de câmbio seria para que Bolsonaro aguardasse ali tranquilamente nos Estados Unidos essa tentativa de golpe. Eles ainda tinham uma expectativa de consumação dessa trama golpista. E por isso também um dos motivos, né, que ali os investigadores apontam a necessidade de apreensão do passaporte do ex-presidente da República, porque ele já tinha demonstrado, não só ele, quanto também seus aliados, como, por exemplo, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, que também viajou para o exterior ali com a justificativa de férias. Ele já estava no comando aqui do Distrito Federal, mas em janeiro, né, de 2023, mas a Polícia Federal também suspeita dessas pessoas que estavam ligadas a Bolsonaro com temor de persecução ali penal desses crimes que seriam imputados a eles. De acordo com a investigação ainda da Polícia Federal, essas pessoas tinham consciência dos atos ilícitos que estavam fazendo. O tema que é outra manchete da Raniele Veloso, Ari. Bolsonaro marcou o seu rolê protestando contra as decisões do Supremo para o dia 25 de fevereiro em São Paulo, não sem motivo. Ele quer lá a presença do governador de São Paulo e do prefeito de São Paulo, que quer o apoio dele na eleição desse ano. Um já confirmou, Ari. Tarcísio de Freitas cede à pressão e confirma a presença em ato de Bolsonaro. Raniele. Exatamente. O governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, ex-ministro de Bolsonaro, é um dos mais aguardados nesse ato que Bolsonaro está convocando seus aliados para o dia 25 na Avenida Paulista.
É isso mesmo. Eu até conversei com pessoas do PL e eles disseram onde Bolsonaro está nesse momento. Bolsonaro já está aqui em Brasília e eles disseram que todos os aliados do ex-presidente da República são aguardados nesse ato, porque ele quer demonstrar de fato ali apoio a ele por ser alvo dessas operações da Polícia Federal. Aquela mesma narrativa de vitimismo. Inclusive, um deputado federal do PL me falou que essa é uma narrativa da Polícia Federal para atrapalhar os planos de Bolsonaro e do PL nas eleições municipais desse ano. Mas Tarcísio Gomes de Freitas, sim, esse confirmou a sua participação. Conversei também com os assessores dele que disseram que sim, ele vai estar lá. E olha só o que ele disse, que a manifestação vai ser pacífica, Ari. Olha aí. Será uma manifestação pacífica a favor de Bolsonaro. E eu estarei onde sempre estive, ao lado dele. Tarcísio vem sendo pressionado pelos bolsonaristas por conta dessas aproximações, vamos dizer assim, com o presidente Lula. A gente lembra do último ato em Santos, que ele foi criticado por bolsonaristas. Não só ele, como também agora Ricardo Nunes, que é o prefeito de São Paulo e vai concorrer à reeleição. Esse também há uma expectativa dos apoiadores de Bolsonaro para que ele confirme a sua presença. Se o Ricardo Nunes está entre a cruz e a caldeirinha, né? Porque se ele não for, ele vai perder o apoio do Bolsonaro, que deve botar o Ricardo Salles no jogo de volta, né, do PL. E se ele for, ele cola o carimbo de bolsonarista. É um negócio em São Paulo, onde o cartaz do ex-presidente já foi melhor. Uma situação difícil do prefeito Ricardo Nunes, a eleição em alguns meses. Bem complicado para ele, não se sabe para onde vai o volume de provas ainda guardadas pela PF sobre a tentativa fracassada de golpe. Quero ouvi-los sobre esses 3 assuntos trazidos pela Ranieri. O João, você quer falar sobre a punição dos militares, não é isso? Exatamente. Você puniu todo mundo, menos os militares generais, né? Os oficiais generais, ninguém foi punido. Quer dizer, eles pegaram os substitutos, os que, inclusive, colaboraram menos com a Mas operação. é porque são da reserva, não é por isso, não? Não é porque são da reserva, não. Tem deles aí que ainda estão na titularidade do cargo ainda aí e não sofreram qualquer tipo de revés. Se bem que a punição para o general da ativa é ir para a reserva, né? Mas também, mesmo na reserva, você pode punir. Mesmo na reserva, você pode punir. O problema Então, você é acha que o... não teve qualquer ato de censura pública, nenhum general que participou dos atos. Nenhum general. Você acha que está sendo brando? Está sendo brando. Estão pegando apenas os oficiais superiores e usando como boi de piranha aí, para, entre aspas, dar uma satisfação, né? Bem, Ari, você quer falar sobre a micareta lá do dia 25? Quero falar sobre a micareta do dia 25. Olha, o governador Tarcísio de Freitas, ele precisa ir a esse ato no dia 25 de fevereiro, último domingo do mês, mas eu vou trazer para ele o mesmo risco que eu trouxe ontem para o ex-presidente Bolsonaro. No caso do ex-presidente Bolsonaro, o ato não atingir o público que ele espera e ficar demonstrado que ele perdeu musculatura. Que ele perdeu espaço, né? Que ele perdeu espaço. Que ele está só mesmo com os devotos e aqueles que eram mais para o centro o deixaram a partir do momento que perceberam que ele tentava mesmo dar um golpe e se apoderar do poder por vias não democráticas. E no caso do governador Tarcísio de Freitas, já pensou esse ato, ou dando pouca gente ou dando muita gente, cheio de cartazes, pedindo prisão de Alexandre de Moraes, pedindo prisão, a supressão do STF, fica muito ruim para ele, que quer o voto dos bolsonaristas, mas também quer o voto dos centristas. Então é uma sinuca de bico. Agora, ele deve estar avaliando que pior será ele não comparecer e brigar de uma vez por todas com os bolsonaristas, tendo em vista que ele já sinalizou que, em nome da gestão dele, ele vai ali
fazer parceria com o presidente Lula. E eu estou curioso também para saber se vão aqueles empresários que a Ranieri trouxe até na banca de sapateiro, que teriam também pressionado pelo golpe, e financiado e defendido o golpe contra a democracia, como Luciano Hang, dono da Havan, como o dono do grupo de restaurantes Coco Bambu, das lojas Centauro, que segundo a delação do Cid, né, do tenente-coronel Cid, estavam lá reunidos com o Bolsonaro, pressionando pelo golpe. Eu acho que todo político, o cálculo que ele faz é do voto. Acho que o Tarcísio pensou assim, bom, eu só vou disputar a eleição daqui a 3 anos, daqui para lá o povo esquece. Não, concordo com você. Pois não, Apoliana? Daqui para lá o povo esquece, né? Amadeu, claro que no nosso país é dado o direito de livre manifestação, né? Agora, o que a gente está vendo é um enredo muito parecido com o que o Bolsonaro fez durante toda a sua gestão. Essa história de você chamar manifestações públicas, tirar aquela foto, aquele retrato, convidar líderes políticos, convidar militares, convidar governadores, prefeitos, deputados. E aí, sempre ele dizendo, estou jogando dentro das 4 linhas, estou cumprindo a Constituição, nananá, o mesmo blá 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 de sempre. E quando chegava diante da multidão, ele vinha com os seus intentos golpistas, as suas falas que sempre flertaram com o que a gente viu no 8 de janeiro do ano passado. Então é óbvio que a gente precisa esperar, mas eu acho que ele está repetindo um pouco do enredo que ele utilizou ao longo da gestão. Funcionou, deu certo, né, para a popularidade do ex-presidente, que continua forte. Agora, a gente não pode deixar que esse intento golpista, que essas células que ainda residem em parte da população, elas continuem sendo inflamadas no nosso país e a gente vê esse ciclo acabar se repetindo. Pois não, Marta? Amadeu, eu acho que vai ser um termômetro. Vai dar para a gente ter uma noção, ter uma ideia de realmente como é que está a popularidade de fato do ex-presidente. Eu acredito que ainda seja muito grande dentro ali daquela bolha de apoiadores dele. A gente ainda vive num país claramente polarizado. O ex-presidente conservou seus apoios, seus aliados. Ali vai ser um termômetro, vai dar para a gente medir. Mas, com relação às lideranças, aos políticos que vão fazer parte ali desse ato, na minha visão, é mais por uma relação mesmo de conveniência. Cada um precisa do outro para continuar sobrevivendo, digamos assim. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele precisa desses apoios, ele precisa dessas figuras, dessas presenças ali junto a ele, para que o nome dele não seja esquecido. Ele não pode mais disputar a eleição tão cedo, mas ele precisa ali que aquele grupo dele continue lembrando que ele foi o ex-presidente, enfim, enaltecendo a figura dele, e esses políticos também precisam daquele cabo eleitoral para se eleger, claro, aqueles que não dependem totalmente desse capital eleitoral que veio através dos discursos, do apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, para mim, a maioria dessas relações são relações de conveniência, eles estão ali até onde vai favorecê-los, pelo menos os racionais, né? Que a gente sabe que no meio disso tem sempre aqueles inconsequentes, aqueles realmente extremistas que fazem tudo de qualquer jeito sem pensar em nada. Que lá tem Napoleão de hospício? Olha, Amadeu, tem. Vamos voltar ali com o Ranieri Veloso. Ô, Ranieri, e o Wellington... Amadeu, só complementando, vai ser... No 8 de fevereiro, a gente acompanhou o Tempus Veritatis, né? A operação da Polícia Federal, que significa a Hora da Verdade. Agora vai ser a Hora da Verdade para Bolsonaro, para saber, de fato, quem vai estar ali do lado dele. Ele quer fazer isso. A ideia dessa manifestação foi do pastor Silas Malafaia, que é um líder evangélico, apoiador do Bolsonaro, e eles querem, de fato, saber quem está ali do lado dele. E eles querem usar essa narrativa. Sim, eles não desistiram daquela meta ousada do PL eleger aí mais de 1.000 prefeitos nos municípios. Então, vamos saber
se vai ser a hora da verdade pro Bolsonaro, ou então se a Polícia Federal vai deflagrar outra operação, a parte 2, porque eles também podem dar ali provas para a continuação dessas investigações e desdobramentos, porque Bolsonaro ainda não foi indiciado pela Polícia Federal, porque a gente sabe, né, que tem que ter a quantidade de provas suficientes e o momento também necessário para que isso aconteça. Importante o que você disse, Ranieri. Você imaginou alguém lá no carro de som